hoje, me conta aqui, você posta vários conteúdos, vários stories e ainda não consegue ter resultados com o seu perfil? Ainda não sabe o que precisa fazer dentro da sua estrutura para atrair seguidores que vão estar prontos para comprar e principalmente aquela pessoa que vai ser o seu cliente e vai ser fidelizado dentro da sua esteira. Fica aqui comigo nessa live que eu vou te ensinar os pilares que você precisa para ter uma estrutura que vende e principalmente para começar no digital da maneira correta. E você que está chegando, já vai colocando aqui nos comentários. Hoje, qual é a sua maior dificuldade quando o assunto é vendas no Instagram? O que está impedindo hoje você de ter os resultados? Comenta aqui que eu vou te dar uma solução e a gente vai abrir esse bate-papo nessa live para eu te dar um direcionamento do que você precisa. Bom, como vocês sabem, hoje vai ser o lançamento agora meio-dia do MPR para você aprender a criar um perfil estruturado que vende todos os dias, sair de um perfil estagnado. E nessa live aqui eu vou te mostrar os pilares essenciais para a gente já estar alinhado e você, quando chegar lá dentro, já saber tudo que você precisa fazer. Não saber como vender, me sinto travada. Bom, bora lá. Primeiramente, vamos identificar essa trava que você tem aí. Então me conta aqui. O que hoje está te impedindo você? Às vezes é aplicar uma metodologia da maneira correta, ou às vezes é ter a estratégia certa, porque às vezes você tem até o treinamento, mas não tem o passo a passo a ser seguido, ou então você realmente está perdida, não comprou nenhum treinamento para vendas, porque lembre-se, sempre tem uma solução. Hoje, se você não está conseguindo ter os resultados que você deseja, tem alguma pontinha solta aí que a gente vai alinhar dentro dessa live. Mas hoje, dentro da sua estrutura, aplicar e procrastinação. Isso acontece muito, viu? E a gente vai entrar agora no ponto primeiro que eu vou abordar aqui dentro dessa live. Hoje, o que acontece? Para você ter resultados dentro do seu perfil, você precisa ter um objetivo bem claro. Porque não adianta nada você aplicar as estratégias, você aplicar toda a metodologia e você simplesmente não saber o porquê você criou esse Instagram, por que você comprou o treinamento, o porquê realmente você quis iniciar realmente no digital. Hoje o nosso propósito vai fazer a gente não se desanimar. Quero falar com todo mundo e acabo não falando com ninguém. Isso acontece, tá? Mas primeiro ponto, o que você precisa entender? Hoje você precisa entender o seu objetivo dentro do Instagram. Por que você iniciou a sua conta? Por que você está querendo vender o produto? O que você quer transformar na vida das pessoas? Por quê? Hoje você tendo a clareza, você tendo o autoconhecimento do que você quer fazer, vai fazer com que você não se perca ao longo do caminho e realmente entenda o seu propósito aqui no digital. Porque hoje as pessoas não estão comprando talvez o seu produto porque não estão alinhando ao seu propósito. Vê você simplesmente como mais um perfil no Instagram. Vê você como simplesmente como mais uma afiliada que vende o mesmo treinamento que fulana. Isso não pode acontecer. Hoje as pessoas elas se conectam com os seus valores. Hoje muitas alunas entram dentro dos meus treinamentos e eles falam: Lari, eu me conectei com a sua essência. Eu me conectei com algo que você falou que realmente eu vi que foi agregador para mim. Então a pessoa ela se conecta com um ponto específico hoje dentro do seu perfil. Então você precisa saber e ter bem claro quais são os seus objetivos hoje. E o que acontece? Quando você tem um objetivo bem definido, você sabe para quem você quer transformar, e a gente entra no segundo tópico aqui, que até a Thay colocou aqui, né? Que tenta falar para todo mundo e acaba não falando com ninguém. Você consegue saber para quem você quer vender. Você vai conseguir direcionar a sua comunicação para ela. Porque o que acontece? Hoje as pessoas que chegam dentro do seu perfil através da sua produção de conteúdo, elas querem solucionar alguma coisa. Ela quer saber o que por exemplo, a Thay tem de diferente do que outra afiliada. Qual que é o objetivo dela por trás? As pessoas compram o seu porquê. E quando você tem alinhado os seus objetivos, você vai conseguir transmitir com clareza para quem você deseja vender. Então hoje, todo mundo que chega no seu perfil tem uma dor,
Hoje todo mundo que entra no seu perfil tem alguma dificuldade. Você que está aqui nessa live, por mais que às vezes você não saiba, você tem alguma dificuldade e algum ponto em comum que você talvez vai se identificar comigo. Às vezes é algum lugar que você quer alcançar, às vezes você olha, nossa, olha como ela transmite o conhecimento bem com facilidade, eu quero me inspirar assim. Ou às vezes você vê o meu resultado e fala, eu quero chegar nesse resultado. Ou então você se identificou comigo porque eu comecei vários projetos e nunca terminei. E agora que eu entrei no digital, eu consegui construir toda a minha vida. E às vezes você está nesse momento que você começa um treinamento e para, começa um novo negócio e para, começa várias coisas e não consegue concluir. Então hoje você precisa entender o porquê as pessoas chegam no seu perfil e o porquê que elas devem se conectar com você. Porque senão a sua comunicação ela vai ser em vão. E hoje você vende um produto, certo? Hoje, me conta aqui, o que você vende? Sem falar o nome do treinamento, mas por exemplo, eu vendo treinamento de marketing de conteúdo, ou então vendo treinamento de stories. Comenta aqui no chat só para eu entender o grau mais ou menos das pessoas que estão aqui. Por quê? O que acontece? Hoje você vende um produto, certo? Esse produto, ele vai ser a transformação na vida de alguém. E se você não transmite com clareza os seus propósitos e principalmente a comunicação para essa pessoa, mostra para ela que quem tem a dificuldade é ela, mas você tem a solução, você vai conseguir transmitir e vender para essa pessoa. Porque hoje todo mundo que entra dentro do seu Instagram tem uma dor, ele tem um objetivo, ele tem um sonho. Então a pessoa ela vai se basear em você, ela vai se modelar em você. Tudo isso, tá? Tudo que você faz hoje tá transmitindo algo para alguém. No momento tá travada e não tô vendendo nada. Exatamente isso que eu acabei de falar. Alinhando seus objetivos, entendendo o seu propósito de marca, você vai conseguir entender o seu autoconhecimento e principalmente conseguir comunicar da maneira correta. Por quê? Hoje, qual é a dor que o seu produto soluciona? Pensa aí comigo, vai. Qual é a dor que o seu produto soluciona? Inclusive, fala até comigo aqui, vai. Fala aqui comigo. Qual é a dor que o seu produto soluciona? Qual que é o desejo que a pessoa quer ter ao comprar o seu produto? Se hoje você está travada, talvez você não esteja transmitindo essa mensagem e mostrando para as pessoas que você tem a solução. Porque hoje o seu produto, independente do que você venda, se é iniciante, se é avançado, a pessoa ela só vai comprar se ela vê que realmente você vai solucionar aquela dificuldade. Hoje até eu tenho dificuldade, eu falo isso, tá? Hoje até eu tenho algum ponto específico que eu tenho dificuldade e que eu preciso solucionar. E quando as pessoas conseguem me vender e tocar no meu inconsciente que eu preciso disso, eu acabo comprando. Por quê? Porque a pessoa vai entender minha dor. Então hoje a pessoa ela só vai comprar algo de você se realmente você mostrar o benefício que ela vai ter ao entrar dentro do seu produto. Qual é a transformação que ela vai ter? O MPR está surreal demais. A Larissa vai levar vocês para ação o jeito certo para vender todos os dias. Tá incrível, a Lari caprichou. Gente, sério, tudo isso daqui que eu tô falando para você, eu ensino passo a passo lá do autoconhecimento para quem quer vender, para você com perguntas, para você simplesmente responder junto comigo e já aplicar o passo a passo. Por quê? Hoje, se você não define o seu propósito e o seu objetivo aqui no digital, não entende essa clareza, você não vai simplesmente levar esse Instagram a sério. Talvez hoje você que não está vendendo, talvez você não esteja produzindo conteúdo, talvez você não esteja fazendo stories, ou talvez você está se vendo como mais uma que vende o treinamento, ou então até mesmo como mais uma pessoa que faz renda extra. Por quê? Hoje você precisa enxergar esse negócio a longo prazo. Porque o que acontece? Renda extra por si só, você entra no Kawaii e começa a enviar um monte de link para a pessoa aí e começa a falar para as pessoas se inscrever. Mas não, hoje na internet, hoje o que você faz pode mudar e transformar a vida de alguém. E esse que é o maior principal. Eu também não estou vendendo, mas estou alinhando tudo por questão de tempo que restou na CLT. Olha, o que acontece, tá? Quando eu comecei, eu também conciliava com a CLT. E o que acontece? Quando você tem um objetivo, que nem quando eu entrei pra CLT, eu falei, ó, até dezembro eu quero sair da CLT. Inclusive falei até janeiro, né? Até janeiro eu quero sair da CLT. Eu comecei em maio
Em novembro eu consegui sair. Mas por que eu consegui sair? Porque eu tive um objetivo, eu tive uma meta a ser cumprida. E hoje, principalmente você que está aí, o que você precisa fazer para viver hoje do digital? É vender mais? Tá, mas o que você precisa fazer por trás do vender mais? Porque por trás do vender mais tem as estratégias que você aplica. Talvez seja preciso você produzir mais conteúdo, talvez seja possível você produzir mais stories, talvez seja possível você começar a ofertar mais vezes, que eu sempre falo, quem não oferta não vende. E hoje o maior erro das pessoas que não vendem no digital, quando eu vou entrar no perfil, simplesmente posta um feedback um atrás do outro aleatório, não contextualiza principalmente, não mostra que tem a solução, não oferta o produto principalmente da maneira adequada, levando a solução, porque hoje a pessoa ela só vai comprar se for assim. E quando a gente alinha os seus propósitos de marca e principalmente para quem você quer vender hoje, você tem a clareza das dores, das soluções que o seu produto vai fazer, você precisa ter uma estrutura alinhada com os seus objetivos, com o seu propósito, com os seus valores. Por quê? Hoje na sua estrutura não é simplesmente colocar um nome, colocar uma foto, começar a produzir conteúdo. Não! Tudo que você for colocar ali na mensagem da sua bio, tudo que você for colocar como identidade visual, precisa estar alinhado ao seu propósito, precisa estar alinhado à sua transformação. A pessoa ela precisa entrar na sua estrutura e já ter clareza da mensagem que você quer passar. E qualquer ruído na comunicação, qualquer ruído que ela entra dentro do seu perfil e ela fala assim, caramba, não estou me conectando com ela, ela não vai comprar de você. Então por isso que alinhar os objetivos é o ponto-chave disso. Porque hoje a sua estrutura, a pessoa, quando você cria um conteúdo, ela vai ver lá no explorar o seu conteúdo, ela vai bater o olho. Se caso o seu conteúdo estiver chamando atenção, tiver uma capa bem atrativa e tiver um conteúdo que realmente traga benefício para ela, porque eu falo assim, a produção de conteúdo ela precisa trazer benefício para quem está lendo do que para você que produziu. Não é simplesmente você pegar lá a aula do treinamento, colocar no seu feed e pronto, acabou. Não, precisa estar alinhado à pessoa que você quer vender. Então, quando ela entra lá dentro do explorar, precisa estar dando benefício para ela. Ela precisa se ver e ela falar, caramba, eu quero chegar nisso. Caramba, essa pessoa sabe do que tá falando. Essa pessoa sabe me mentorar. Essa pessoa sabe me ensinar. E aí, quando ela clica no seu nomezinho de perfil, porque até então ela não entrou dentro do seu perfil. Quando ela clica dentro do seu perfil, a sua estrutura precisa estar chamando atenção e precisa estar resolvendo um problema. Hoje, se você entrar na minha biografia, já vai ter muito claro qual que é a minha promessa e no link que ela vai entrar já vai estar o produto lá. Mas porque hoje eu tenho a clareza de saber qual é o próximo passo que a pessoa precisa seguir. E aí, quando ela entra no meu destaque, tem uma ordem certinha que eu quero que ela faça. Não é simplesmente lotar o destaque de coisas aleatórias. Precisa estar transmitindo o seu conhecimento e principalmente solucionando algo. Então, quando a pessoa ela chega, ela precisa sentir dentro da sua biografia que você está transmitindo a mensagem do para quem você quer vender, o que você faz principalmente, qual que é o seu objetivo, o que você vai ajudar ela, para que ela gere desejo em querer entrar nessa estrutura, porque não adianta nada você produzir um conteúdo falando que ajuda ela a destravar na sua produção de conteúdo e chega na sua bio tá stories, ou então chega na sua bio está vender, enfim, no Pinterest. Não, precisa estar alinhado. Hoje tudo dentro da sua estrutura, a falta das suas vendas, talvez esteja numa comunicação que você não esteja levando a pessoa para o outro nível. Eu sempre falo, o feed é um lugar de atração, é um lugar de educação, é um lugar onde você consegue transmitir o seu conhecimento, consegue transmitir com clareza, e dentro dos seus stories é onde acontece a conexão, mas é onde também acontece as vendas. Então quando eu chego dentro dos meus stories, inclusive quem entra no meu destaque agora já fica sabendo que eu era costureira, que eu já comecei vários projetos e não terminei, que eu já comecei várias coisas no digital, eu contei, compartilhei. E isso faz com que a pessoa se identifique comigo e queira acompanhar mais ainda sobre o meu processo. Então é isso, hoje a sua estrutura ela precisa estar bem clara e ela precisa dar benefício para quem chega no seu perfil, não simplesmente
para você. E hoje eu levo muito essa mensagem com clareza porque eu falo realmente que eu quero transformar as pessoas. Eu quero transformar a partir do meu conhecimento você que está sem resultado, você que está travado nas suas vendas e não está conseguindo aplicar uma metodologia de fato. Então hoje a sua estrutura ela precisa ser o caminho que a pessoa precisa percorrer até comprar o seu produto. E tudo precisa estar muito bem claro. E hoje, qual que é o ponto-chave, tá? Hoje, para as pessoas chegar no seu perfil, elas só vão comprar de você ou por conexão ou por ela te ver como autoridade. E ela falar assim, caramba, essa pessoa sabe do que ela tá falando. Caramba, olha só como essa fulana é especialista em algo. Caramba, olha os conteúdos dela. Tá transmitindo realmente. E como transmitir a sua autoridade através da produção de conteúdo e principalmente dentro do seu perfil. Primeiramente, você precisa transmitir conhecimento. Hoje, se você vende um conteúdo, uma informação dentro da internet, você precisa saber que a pessoa que chega ali dentro do seu perfil, ela precisa ver que realmente você sabe ensinar. Mas como que ela vai ver que você realmente sabe ensinar se você não ensina? Então hoje o primeiro pilar da autoridade que vai fazer com que as pessoas vejam que você é a pessoa certa para ensinar ela e veja que você realmente tem um domínio no assunto é você transmitindo o seu conhecimento. Seja através de conteúdo no feed, seja através de stories, seja através de live, tá? Inclusive o que eu estou fazendo aqui é uma forma de transmitir conhecimento. Você transmitir o seu conhecimento para que as pessoas comecem a te notar e fala, caramba, é com ela que eu quero aprender. É com ela que eu quero escolher para ser a minha mentora. É ela que eu quero realmente aprender. Então, se você não transmite conhecimento, as pessoas não vão te notar. E hoje, um principal ponto disso também é a produção de conteúdo. Então, talvez se você não está conseguindo ter os resultados que você deseja, talvez você não esteja conseguindo transmitir com clareza na sua produção de conteúdo que você realmente é a pessoa certa para ensinar ela. Porque hoje a pessoa ela precisa chegar e ver que você é a pessoa certa. E aí quando você consegue transmitir com clareza essa comunicação, as pessoas precisam ver que realmente você é especialista, que você tem resultados. E quando eu falo de resultados, eu não tô falando só de resultado financeiro. Então você já deve estar pensando aí, meu Deus, eu vou ter que transmitir, vou ter que postar algo que eu nem vendo. Não. Hoje, tudo que você viveu até agora é um processo, é uma transformação. Por exemplo, quando eu conto a minha história, que antes eu morria de vergonha de gravar stories e hoje eu já gravo stories desse jeito, as pessoas falam, caramba, eu quero aprender com ela. Caramba, olha só, hoje ela grava, faz live, entrega conteúdo, entrega masterclass, foi convidada por vários mentores para entregar módulo bônus. E hoje entrega esse conhecimento, eu também sou capaz. Então a pessoa ela precisa se ver num lugar que ela quer chegar. Se hoje você não sabia como começar no digital e hoje você já sabe ensinar ela, desde que seja se cadastrar nas plataformas, já é um outro nível que ela quer alcançar que ela não sabe. E hoje o maior erro da gente quando tá vendendo, quando começa a querer construir nossa autoridade, é que a gente se compara com pessoas que faturam 100 mil, com pessoas que já faturaram 50, sendo que a gente tá com R$1.000 ainda. E hoje você precisa se ver em um lugar que você se veja distante. Hoje, um pouquinho de conhecimento que você sabe, você já pode ensinar a outra pessoa. Independente do que seja, desde que seja prestando um bom suporte. Já é o começo de tudo. Desde que você vendeu um treinamento para a pessoa agora, vamos supor que você iniciou no treinamento agora do mercado de afiliados e você vai vender, você já está aulas avançada que ela. Você já sabe ensinar pelo menos para ela qual aula começar, como se cadastrar nas plataformas, porque se você já vendeu, você já pegou o seu link e assim sucessivamente. A pessoa ela vai se espelhar em você que já está aqui, porque ela ainda não chegou nesse ponto. Quando ela começar a aprender, ela vai andar mais um degrau, mas aí você já vai estar mais à frente, você vai aprender mais. Então você já pode ensinar ela. Hoje as pessoas elas só vão ver sua autoridade se você compartilhar conhecimento. Não tenha medo de exibir o seu conhecimento. Não tenha medo de transmitir a sua mensagem para o mundo. Eu sempre falo, hoje talvez a sua falta das vendas tá na comunicação. Tá você mostrar para as pessoas, cara, eu posso te ajudar. Eu sei do que você está passando porque eu passei isso também. Então quando eu compartilho que eu morria de vergonha de gravar stories e agora eu tô gravando, a pessoa ela se vê num lugar. Hoje eu já tenho faturamento para mostrar, mas
Mas o que acontece? Eu ficar esbanjando meu faturamento, sendo que hoje a pessoa que está iniciante, ela vai se conectar mais comigo em ver que antes eu morria de vergonha de gravar stories e hoje eu já tô um passo acima. Do que ela olhar e falar, caramba, ela faturou 18 mil no mês, isso é muito distante pra mim. Então, o que ela vai se conectar? Ela vai se conectar se você estiver no mesmo patamar que ela. Então, não tenha medo, tá? De exibir o seu conhecimento, de mostrar os seus resultados, de documentar o seu processo, principalmente. Porque é através da sua documentação de processo que ela vai realmente ver o seu valor. Isso tudo é um ponto-chave. Então, já anota aí, porque tô entregando ouro aqui. E hoje, tá? A autoridade, eu sempre falo que ela é percepção. Até mesmo que antes de eu falar isso aí, por quê? As pessoas só vão te perceber como autoridade se você mostrar. Então hoje, quanto mais você falar, quanto mais você mostrar pra ela que realmente, ó, eu sei do que eu tô falando porque eu estudei, porque eu investi em conhecimento. Caramba, você tem uma bagagem aí por trás e às vezes a gente fica com medo de entregar uma live por mais minúsculo que seja, ou então entregar um conteúdo por mais minúsculo que seja, com medo do que as pessoas vão pensar. E eu falo isso porque quando eu comecei a gravar stories, meu maior medo era esse. Eu falei, imagina se eu gravar um stories e eu falo errado, e as pessoas que já estão à frente de mim dão risada de mim. Dane-se! Hoje você está fazendo o seu processo, então não tenha medo, tá? E pra pessoa ela te ver, ela precisa se enxergar num lugar que você já chegou, mas que não seja tão distante com ela. Que não seja tão distante, porque senão ela vai se comparar. Ou ela vai ver você como uma pessoa muito distante para ela. E não é isso que ela precisa ver hoje, tá? Então hoje, dentro da sua estrutura, transmita o seu melhor conteúdo. Entregue valor para as pessoas. Mostre que o benefício vai ser melhor para ela do que comprar o seu produto do que para você. Você já sabe, você já tá com o conhecimento ali. Quem precisa de você, quem precisa do produto é ela. Você já está com a metodologia na mão. Não tenha medo de transmitir o seu conhecimento. Não tenha medo de expor a sua opinião em determinado assunto. Entregue o melhor conteúdo. E aqui, para poder falar nessa parte aqui da questão da autoridade, hoje também vocês começar a transmitir o conhecimento, é o que, tá? Hoje as pessoas elas vão comprar de você principalmente baseado na sua história. Então hoje, sempre quando eu tô fazendo, eu sempre me baseio muito na questão da jornada do herói. Independente, tá? Se você tá iniciando, independente se você tá avançado, as pessoas elas precisam te enxergar como um herói, como uma solução. Então pense, hoje você comprou o treinamento de fulana. Pensa, por que você comprou esse treinamento com ela? Porque você se viu em um lugar que você gostaria de estar. Você viu que ela era uma pessoa que realmente tinha autoridade, tinha percepção para ensinar você. E ela precisa ter o mesmo raciocínio de você. Então hoje, um pouco que você saiba, transmita o seu conhecimento. E dentro do MPR, eu vou te mostrar exatamente como você transmitir os seus valores, como você saber o seu propósito aqui no digital, para que você consiga transmitir com clareza a sua mensagem, consiga transmitir para quem você deseja vender. Então você vai olhar, qual que é o meu propósito hoje? É ser reconhecida? É ajudar mais pessoas? Ou é simplesmente fazer uma renda extra? Porque eu falo assim, cara, não tem problema nenhum você querer fazer uma renda extra. Mas desde que você entenda que você também, quando for vender essa renda extra, você está transformando a vida de alguém. Você precisa ajudar essa pessoa, você precisa orientar essa pessoa. Então hoje lá a gente vai entrar a fundo no autoconhecimento, saber realmente qual é seu objetivo, para quem você quer vender, como se conectar verdadeiramente e construir uma marca alinhada ao seu propósito, alinhada ao seu valor. E a gente vai para um módulo de estruturação, onde eu vou te ensinar tudo o que precisa ser dentro da sua bio para se conectar à sua essência, para que você consiga transmitir, não seja uma personagem, porque imagina só, hoje eu não falasse desse jeito nos stories, e aí chegava lá nos stories eu tô toda de outro jeito, ou então não fizesse essa brincadeira aqui, é o meu estilo. Então hoje a sua marca, ela precisa transmitir você. O mesmo jeito que você é aqui, você precisa ser fora, você precisa ser em outro lugar. Então a gente vai puxar a sua essência, vai entender o seu propósito, vai entender o seu valor, para você conseguir transmitir isso dentro da sua estrutura. Para que quando ela chegue, ela olha a sua bio, ela fala, cara, realmente, olha o conteúdo dela, ela realmente sabe ensinar isso daqui. Ela não tá
que é mirabolante, ela sabe ensinar. Ela sabe fazer isso. E aí ela vai sentir o prazer em aprender com você. E é isso que a gente vai ensinar, eu vou te ensinar lá dentro, a você montar toda a base, desde a produção de conteúdo, desde stories, realmente alinhado para a pessoa que você quer vender. Para que ela chegue no seu conteúdo, ela entenda claramente a sua mensagem. E com a produção de conteúdo, vai fazer 2 anos agora em maio que eu estou no digital, gente. Olha só para vocês verem, eu até fico feliz, né? Porque eu sempre falo, uma simples costureira jamais imaginou que ia viver isso. Então é uma coisa que eu sempre falo, cara, vai fazer 2 anos já que eu estou no digital. E nesses 2 anos, eu sempre fui constante nos stories. Eu não deixei de postar. Poderia estar passando mal, mas eu fazia o que precisava ser feito. Eu estava ali, mostrando sempre também, porque eu já compartilhei quando eu estava mal, que eu estava indo na Santa Casa, enfim, já compartilhei. Mas por quê? Hoje eu levei isso daqui como um trabalho. E eu quero te preparar para esse processo para que você não se desanime e construa realmente uma produção de conteúdo, tudo que seja alinhado aos seus valores e que não te deixe mal, vamos dizer assim. Porque hoje eu vejo muitas afiliadas que às vezes acaba passando mal com algo que faz. Às vezes até com um treinamento que vende, fica passando mal e eu não quero isso de você. Eu quero que você construa uma marca alinhada ao seu propósito para que realmente você tenha um objetivo do que você quer ajudar e como ajudar e transmita isso dentro da sua produção de conteúdo. E aí a gente vai entrar depois para o módulo de produção de conteúdo, onde eu vou te ensinar tudo e até mesmo estratégias de vendas. Hoje, em 2 anos que eu estou aqui no digital, eu faturei 100 mil no orgânico, totalmente aqui no Instagram. Não fiz tráfego pago e eu vou te ensinar a conquistar isso também. E eu aplico estratégia desde produção de conteúdo, desde stories e até mesmo vendas no direct. Então eu vou te ensinar da melhor maneira como conversar com o cliente, como saber a necessidade dele, entregar a solução da melhor forma para que realmente você mostre para ele que você é a pessoa certa para guiar ela. Se agarre na Lari, meninas, ela é uma mentora incrível, vocês vão conseguir o resultado aplicando opa, olha eu gaguejando aqui, o MPR. Hoje eu sou afiliada e produtora que sou, graças a ela, maravilhosa. Você arrasa. Gente, até fala, a Gabi é uma das pessoas que quase fica todo dia nos meus stories, né? Inclusive até meu marido fala, a Gabi todo dia tá lá nos meus stories. E eu fico muito feliz, principalmente, porque esse é o meu legado. Eu quero realmente ajudar vocês a transformar a vida de vocês. Não é eu que vou transformar a sua vida, é você que vai se transformar com o conhecimento que você tem. E dentro do MPR, inclusive quem é meu aluno especialista já estava sabendo, eu apliquei uma nova metodologia para você realmente entender o passo a passo e aplicar. Então toda aula você vai ter plano de ação, toda aula você vai ter um direcionamento do que fazer e como fazer, toda aula você vai seguir junto comigo um quadro Nutella onde eu vou falar: faça isso, faça assim, faça assado, para você simplesmente copiar e colar, assistir a aula, aplicar, assistir a aula, aplicar. Porque eu vou te dar todo o direcionamento do que você precisa fazer. Gente, o negócio é o seguinte, os produtos da Lari são assim, sensacionais. Vocês não estão entendendo, maravilhosa. Eu fico muito feliz, gente. Sério. E o meu objetivo realmente com o MPR é fazer com que você aplique a metodologia, aplique o passo a passo e realmente vai para ação. Se você está cansada, principalmente, de comprar treinamentos e não aplicar, com a metodologia vai ser impossível você não aplicar. Inclusive, até falei isso no Stories. Vai ser impossível você não assistir a aula e não aplicar, porque vai ter o direcionamento. E se você for para outra aula, eu já vou puxar outra tarefa que você vai ter precisado ter feito. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida que você tiver, você pode também comentando embaixo das aulas. Por quê? Você vai ter o plano realmente para você simplesmente copiar e colar e ter os seus resultados. E é isso que eu quero de você, que você saia de um perfil sem resultados para um perfil que vende todos os dias, aprenda a se posicionar da maneira correta dentro do seu Instagram, construa realmente uma base que vai fazer com que as pessoas virem fãs da sua marca, que realmente gostam de você e que realmente vão comprar os seus produtos, para que você entenda realmente a como funciona toda a plataforma do Instagram e monte dentro da sua estrutura uma marca alinhada aos seus valores e propósitos. E agora eu quero aproveitar aqui, vocês têm alguma dúvida sobre o MPR, vocês têm alguma dúvida também sobre o que foi falado aqui, sobre a metodologia do MPR, tá? Você vai ter 400 dias para você acessar o conteúdo, praticamente 1 ano, só que eu sempre coloco uns diazinhos a mais.
Você vai ter 400 dias para você acessar o conteúdo, acessar toda a metodologia, aplicar todo o passo a passo. Vai ter atualizações, então sempre eu vou estar acrescentando mais com base nas dificuldades. Então tudo que você preencher no formulário logo nas primeiras aulas, eu vou estar olhando o seu negócio, vou estar entendendo realmente qual é seu objetivo, qual é seu propósito e te dando o melhor direcionamento. Inclusive eu já estava colocando nos stories o que as alunas estão falando do método, que eu fiquei completamente feliz, né? Porque eu sou dessas, eu fico assim, eu sempre falo, né? A gente tem que ser a maior admiradora do nosso negócio, né? Então você aí, ó, se você tá aí meio assim, ai, oh, meu Deus, eu não falo nada, ou então eu não sou boa, você é boa sim, você precisa se admirar que você é boa. Inclusive as alunas já estavam falando sobre a metodologia, de eu ensinando passo a passo, porque você vai chegar lá, cada aula já vai ter um direcionamento, cada aula já vai ter um passo a passo. É impossível você sair e não aplicar. É impossível se você também não aplicar, se você não tiver resultado. A não ser que você fale, Lari, olha, eu não quero ter esse trabalho de aplicar. Inclusive, é uma metodologia rápida para você simplesmente porque eu testei o caminho para você. Então, eu quero que realmente você tenha e colha os seus resultados. E agora, meio-dia, eu vou abrir as vagas dele e você vai poder ter acesso ao treinamento. Para quem está iniciando o perfil, é uma ótima para você, tá? Se você já tem um produto que você é afiliado ou já tem um produto que você quer vender e quer montar o seu Instagram da maneira correta para não cometer erros, ele é o melhor para você, porque eu vou te mostrar exatamente, ó. Faça assim, faça assado, já construa um perfil com base para quem você quer vender, alinhado aos seus propósitos e principalmente para quem você deseja vender, tá? Então eu vou te dar todo o direcionamento, independente se você está iniciando no Instagram ou não. Nunca criou conteúdo? Vou ensinar o passo a passo. Inclusive, logo nas primeiras aulas, até a Gabi que tá aqui e mais uma aluna saíram com mais de 10 ideias de conteúdo, porque realmente eu já pego logo na primeira prática para você ir pra ação. Eu nunca mais vou ficar de fora dos seus produtos, meu cartão já é seu, maravilhosa. Sério, eu fico muito feliz. E quem é aluna já vai perceber uma grande diferença na metodologia. Inclusive, eu até falei, para quem é aluna do especialista, vai ter agora a atualização 2.0 do especialista. E eu vou fazer exatamente nessa metodologia. Apesar que o especialista ele já tem plano de ação, né? Todo final de módulo tem plano de ação. Eu faço você ir para a prática. Mas igual a metodologia desse treinamento, eu não tinha feito em nenhum ainda. Foi porque eu realmente fui aplicando, fui vendo a melhor forma. E eu cansei também de vocês entrar no treinamento e não aplicar. Dá vontade de, ó, bater na bunda de vocês, porque tem gente que assiste o treinamento e não aplica. Aí eu vou lá e bato na bunda. Agora eu quero ver não aplicar. Se caso realmente você sair desse treinamento e não aplicar, é porque realmente você não quer ter resultado, viu? Porque eu vou estar lá pegando na sua mão. Inclusive as meninas estavam até falando, parece que você tá conversando comigo dentro da aula. Já tive acesso ao MPE, está incrível demais, maravilhosa. O valor dele é 12 vezes de R$ 9,70 ou R$ 97,00 à vista, tá? Você vai ter acesso a todo o treinamento. E também tem a Masterclass que vai acontecer no dia 25, onde eu vou te dar as boas-vindas, onde a gente vai entrar no Zoom, a gente vai conversar. E eu vou entregar um tema de uma live que é como se ter um posicionamento único que gera resultados. Então eu vou te ensinar da maneira correta como você se posicionar dentro do Instagram para colher os seus resultados. E ainda, no final que eu entregar esse conteúdo, a gente vai fazer tipo um bate-papo lá. Então, cada aluna vai se apresentar, vai contar um pouquinho da sua jornada para que você realmente esteja no ambiente certo para te gerar resultado. Então, no final dessa live que eu estou preparando, a gente vai fazer praticamente um happy hour para você já conhecer as alunas que estão lá, o que você quer se posicionar, para que você já consiga também falar rapidinho. Cada aluna vai falar, para cada aluna se conhecer depois no final desse conteúdo, para você realmente estar no ambiente certo de pessoas que querem o mesmo propósito que o seu. Então, para quem entrar já vai ganhar acesso a essa Masterclass e a gente vai fazer esse bate-papo aí legal para você estar no ambiente certo de pessoas que têm o mesmo foco e também para eu te dar o direcionamento para você não se desanimar no digital e estar com pessoas comprometidas aí para o próximo nível, tá? Então, ó, esteja preparada aí. Impossível não aplicar. E eu falo isso porque, tá, gente? Porque realmente foi construído. Não tem como. Não, quando você chegar lá, vocês vão ver. Cada aula vai ser um complemento. Larissa, dá pra vender sem aparecer? Você está falando do Instagram ou só venda por conteúdo? Tudo, inteiro, tá? Vou te ensinar a construir um Instagram sem aparecer com base nos seus valores. Por quê? Hoje eu não sei se você já viu o perfil do Instagram, que às vezes parece que é tudo igual sem aparecer. Não, você vai construir um com base no seu propósito, com base nos seus valores,
alinhando tudo que você deseja transmitir e você vai ter ainda mais clareza porque você vai sair na frente dessas pessoas que vendem sem aparecer, porque você vai ter a persona definida. Você vai ter exatamente para quem você quer vender. Cada conteúdo seu vai ser alinhado para aquela pessoa, cada conteúdo vai ser e a pessoa vai se conectar com a sua essência desde o primeiro conteúdo, tá? Então, independente. Serve para qualquer nicho? Qualquer nicho. Deseja vender no Instagram, deseja construir, ter uma comunicação assertiva, é para você, que eu vou te ensinar o passo a passo. Hoje o meu foco é para quem vende infoprodutos, mas todas as estratégias são aplicáveis. Inclusive, até nas aulas dos destaques, eu falo, ó, se você é lojista, o que você precisa fazer? Exatamente para que você pegue a metodologia e aplique. Construa um Instagram para que você seja assertivo na sua comunicação e venda, tá bom? Então, saindo dessa live, meio-dia, eu vou liberar o link do grupo. Quem não está no grupo é só entrar no link da Via Bio. Assim que der meio-dia em ponto, eu já vou colocar o link do grupo, coloco o link aqui nos stories também e coloco o link no link da bio. Mas para você que está vendo essa live aqui, já entra dentro do grupo para você ser as primeiras, tá? Então já corre lá, o pagamento pode ser por Pix, cartão de crédito, múltiplos cartão. Lari, não tenho o dinheiro todo no cartão, tenho metade, quero fazer metade no Pix. Me chama no privado do WhatsApp, inclusive assim que você entrar no grupo, você vai ver eu como administradora. Fala, Lari, quero fazer metade no Pix e metade no cartão. Eu vou liberar o link para você fazer metade no Pix e metade no cartão para facilitar ainda mais o seu processo, tá? Então, se você quer agir rápido, já corre. E quando você adquirir, já coloca o seu e-mail, o seu WhatsApp, que na hora eu vou te chamar para te dar as boas-vindas, para poder falar com você. Então, você já vai ter acesso ao meu WhatsApp lá. E qualquer dúvida também você já pode tirar comigo, tá? Quero te fazer ir pra ação para sair de um perfil estagnado para um perfil estruturado que vende todos os dias com direcionamento exatamente do que você precisa fazer, tá bom? Então é isso, um ótimo dia para você. Eu vou deixar essa live salva aqui, então se você perdeu o comecinho, perdeu o começo do conteúdo, tá bom? Grande beijo e eu te espero dentro do MPR.